Vamos então dar início à resolução de exercícios, problemas e desafios complementares, que está localizado no livro na página 50. Vamos dividir este conjunto de exercícios em três partes. A primeira parte vai abranger apenas as páginas 50 e 51. Portanto, são estas duas primeiras páginas. Vamos iniciar então no exercício número 1, que nos diz o seguinte. Na figura seguinte está representada uma reta numérica e os pontos A, B, O, C, D e E. Escreve as abscissas dos pontos assinalados. Temos aqui uma sequência de perguntas. Vamos então responder esta primeira. Escreve as abscissas dos pontos assinalados. O ponto A está situado na semirreta negativa e está distanciada de 5 unidades relativamente à origem. Por isso é que a sua abscissa é menos 5. Menos porque está na parte negativa, 5 são 5 unidades de distância. O ponto B também está localizado na semirreta negativa e é uma distância de 3 unidades da origem. Por isso é que a sua abscissa é igual a menos, que é a parte negativa, 3 unidades de comprimento. O ponto O tem a abscissa 0, é a origem da reta numérica. A distância do ponto O a si próprio, que é a origem, é 0. O ponto C é um ponto situado na semirreta positiva e é uma distância de 3 unidades da origem. Portanto, 1, 2, 3. Por isso é que tem mais, que é a semirreta positiva, e é uma distância de 3 unidades de comprimento. O ponto D está a uma distância de 4 unidades de comprimento e também localizado na semirreta positiva. O ponto E está localizado na semirreta positiva e é uma distância de 6 unidades de comprimento da origem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda pergunta diz-nos o seguinte: quais são os pontos cujas abscissas são números simétricos? É preciso recordar que são números simétricos. Números simétricos são números que, quando representados na reta numérica, estão à mesma distância e em lados opostos à origem. Por exemplo, o ponto A, de abscissa menos 5, tem como seu simétrico este ponto de abscissa mais 5. Isto é, a distância do ponto A à origem é a mesma que a distância da origem ao seu simétrico, não é? Portanto, são 5 unidades de comprimento. Simplesmente uma está na semirreta negativa, a outra está na semirreta positiva. Por exemplo, mais 4 e menos 4, o ponto D tem como seu simétrico o ponto menos 4. O ponto D está na semirreta positiva, o seu simétrico está na semirreta negativa e cuja distância à origem é a mesma que o ponto D tem relativamente à origem. Portanto, isto é 4 unidades de comprimento. Por exemplo, o ponto E tem como seu simétrico o ponto menos 6. Este ponto está a uma distância de 6 unidades relativamente à origem, assim como o ponto E. Nos pontos que nós temos aqui representados, apenas existem dois pontos simétricos, o ponto B e o C. Isto é, o ponto B é simétrico do ponto C e, inversamente, o ponto C é simétrico do ponto B. Terceira pergunta, indica o valor absoluto das abscissas dos pontos A, O, D e E. É preciso recordar o que é valor absoluto. Portanto, valor absoluto ao módulo de um número é a distância a que esse ponto na reta numérica se encontra da origem. É o valor da abscissa retirando o sinal positivo ou negativo, não é? Por exemplo, vamos ver aqui, relativamente ao ponto A. Qual é o módulo do ponto A? É a distância do ponto A à origem. O ponto A tem de abscissa menos 5. Se retirarmos o sinal, ficam 5 unidades de comprimento. Portanto, o módulo de menos 5 é igual a 5. Isto é, retiramos o sinal. O módulo de O, neste caso, a distância do ponto O à origem, como o ponto O é a origem, é 0. Não é assim? Portanto, o módulo de 0 é 0. Módulo de D. Qual é a distância do ponto D à origem? É 4 unidades. O módulo de mais 4 é 4. Retira-se o sinal, é 4. Portanto, é mais 5, mais 4. O módulo é sempre um número positivo. O módulo do ponto B, ou seja, o módulo de mais 6, é igual a 6. Portanto, é 6 unidades de comprimento. Quarta pergunta. Indica a abscissa do ponto cuja distância à origem, isto é, ou seja, a origem ao ponto O, é igual à distância do ponto A à origem. Por outras palavras, pretendemos saber qual é a abscissa do ponto que está à mesma distância do ponto A à origem. Portanto, o ponto A tem uma distância à origem de 5 unidades de comprimento, como já vimos. Qual é o ponto que está à mesma distância do ponto A da origem? É um ponto na semirreta oposta. Isto é, o ponto A está na semirreta negativa, há de ser um ponto na semirreta positiva, cuja distância é exatamente igual a 5. Então, não te esqueças que, à exceção do ponto de origem, que é o ponto O,
qualquer que seja o ponto que escolhamos na reta numérica, existe sempre um outro à mesma distância situada na semirreta oposta. Portanto, neste caso concreto, nós queremos o simétrico do valor da abscissa do ponto A. Se a abscissa do ponto A é igual a menos 5, o simétrico de menos 5, menos por menos dá mais, é mais 5. Isto é, o ponto que nós pretendemos saber é este ponto situado aqui, com a abscissa igual a mais 5. Vamos à segunda questão, simétrico e valor absoluto. Temos aqui 4 questões, vamos então ver sequencialmente. A primeira é o simétrico de menos 5. Como é que nós podemos traduzir em linguagem matemática o simétrico de menos 5? O simétrico é menos qualquer coisa. Portanto, o simétrico de qualquer coisa é igual a menos, abrir parênteses, essa qualquer coisa. Portanto, no caso concreto, o simétrico de menos 5 há de ser menos qualquer coisa. Esse qualquer coisa quanto é que é? É menos 5. Portanto, temos menos de menos 5. Isto é o simétrico de menos 5. Menos por menos dá mais, de acordo com a regra da sequência de sinais. Portanto, temos 5. O simétrico de menos 5 é mais 5. Segunda questão, o valor absoluto do simétrico de 3. Como é que nós podemos traduzir em linguagem matemática o valor absoluto? O valor absoluto de qualquer coisa é módulo dessa qualquer coisa. O simétrico de qualquer coisa, que nós já vimos, é menos o valor dessa qualquer coisa. Isto é o simétrico, é o sinal contrário, não é? O valor absoluto do simétrico, nós vamos ter que calcular primeiro o simétrico e depois o valor absoluto. Começamos do fim para o princípio, não é? Calculamos o simétrico, que é menos qualquer coisa, e o valor absoluto disso. No caso concreto, o que é que nós temos? O simétrico de 3 é menos mais 3, ou seja, menos 3. O valor absoluto do simétrico é módulo daquilo que nós calculamos antes. Isto é, do simétrico de 3, que é menos 3. O módulo de menos 3 é 3. Portanto, não te esqueças que o valor absoluto de qualquer coisa é sempre um número positivo. E não te esqueças, recorrendo à seguinte noção, o módulo de qualquer coisa é sempre a distância dessa qualquer coisa, que é um ponto, à origem, não é? Portanto, o módulo, sendo o módulo uma distância, a distância é sempre positiva, nunca pode ser negativa. Daí que o módulo de qualquer número é sempre positivo. Se o número for negativo, retira-se o sinal e fica positivo. Se o número for positivo, já não tem sinal, ou tem sinal mais, retira-se e continua a ser positivo. Portanto, o módulo é sempre um número positivo. Terceira pergunta, o simétrico do valor absoluto de menos 10. Como é que nós podemos traduzir, então, o valor absoluto de menos 10? É módulo de qualquer coisa. E o simétrico de um valor é menos esse valor. Então, neste caso, como nós temos o simétrico do valor absoluto de menos 10, nós temos esta combinação de linguagem matemática. Isto é, começamos da direita para a esquerda, valor absoluto, módulo, e depois é que calculamos o simétrico desse valor absoluto. No caso concreto, o que é que nós temos? Valor absoluto de menos 10 é o valor sem sinal. Portanto, valor absoluto de menos 10 é módulo de menos 10 é igual a 10. O simétrico do valor absoluto de menos 10, isto é, o simétrico de 10, é menos 10. Podemos então concluir que o simétrico de qualquer valor absoluto é sempre um número negativo. Porquê é que é um número negativo? Se o módulo é sempre um número positivo, que já vimos na linha anterior, o simétrico de um valor positivo é sempre um valor negativo. Quarta questão, módulo de menos 2, ou seja, módulo ou valor absoluto de menos 2, é duas barras com o número menos 2 no interior. Retira-se o sinal, é igual a 2. Repara que o valor absoluto de qualquer coisa é sempre um número positivo, como nós já vimos anteriormente. Portanto, é uma distância. Portanto, aqui não poderia ser negativo, nunca, né? É retirar o sinal. Terceira pergunta. A altitude é a terceira coordenada geográfica e corresponde à distância em metros medida no vertical entre o nível médio das águas do mar e um dado lugar. Portanto, se o lugar está acima do nível médio das águas, tem uma altitude positiva. Se o lugar está abaixo do nível médio das águas, tem uma altitude negativa. Portanto, os lugares A, C e D, C e D, encontram-se acima do nível médio das águas do mar, enquanto os lugares B e E, como nós vemos aqui, encontram-se abaixo do nível médio das águas do mar. Portanto, temos aqui várias questões, vamos então responder à primeira. Indica a altitude dos pontos A e C. A e C. Os pontos A e C estão à mesma altitude. Isto é, estão
a mais 100 metros ou apenas 100 metros. Podemos desprezar o sinal mais, dado que quando aparece isolado, nós já, por convenção, entendemos que é um sinal positivo. O ponto C é exatamente o mesmo valor porque está ao mesmo nível. A linha 2, o local assinalado com B tem uma altitude negativa. Nós já vemos aqui. É uma depressão, indica a sua altitude. Portanto, ele está neste nível, no nível de menos 80, portanto significa que a altitude é menos 80 metros. Menos 80 porque está abaixo do nível médio das águas do mar. 3.3 indica as altitudes locais assinaladas como D e E. D e E. O D tem mais 80 metros, portanto está acima do nível das águas, e o E está abaixo do nível das águas, tem menos 60 metros. Aqui o sinal mais pode ser desprezado, por convenção, como sabemos, quando aparece isolado o número, pode ser desprezado o valor mais. Vamos então à quarta pergunta. Temperaturas médias. Na tabela seguinte encontram-se registadas as médias mensais de temperaturas mínimas registadas ao longo do ano em Ottawa, capital do Canadá. E temos aqui várias questões, vamos então responder sequencialmente. Antes de respondermos às questões, vamos só aqui fazer uma chamada de atenção na relação entre números negativos e positivos. Entre dois números, um negativo e um positivo, portanto, um qualquer número negativo e um qualquer número positivo, o menor deles é sempre um número negativo. E o maior, inversamente, o maior é sempre um número positivo. Portanto, entre dois números negativos, vamos pensar só neste a vermelho, o menor deles é o que tem maior valor absoluto. Qual é o valor absoluto de menos 16? É 16. Qual é o valor absoluto de menos 10? É 10. Portanto, este número é menor do que o número menos 10. Não é assim? Inversamente, entre dois números negativos, o maior deles é o que tem menor valor absoluto. Isto é, os números vão aumentando da esquerda para a direita, não é assim? Na reta numérica. O número à esquerda é sempre menor que o número à direita. Portanto, os números negativos são sempre menores que os números positivos. Entre estes dois números negativos, este é menor do que este, porque está mais à esquerda, mas que tem maior valor absoluto. Por isso é que entre dois números negativos, o menor é o que tem maior valor absoluto. Entre dois números positivos, o menor deles é o que tem menor valor absoluto. Vamos pensar nestes dois aqui. Entre este e este, qual é o menor? É o que tem menor valor absoluto. Isto é o que está mais próximo da origem, isto é o que está à esquerda. Não é assim? Dito isto, vamos então analisar a primeira questão. Indica o mês em que foi registada a menor média mensal da temperatura mínima. Se estamos a falar em temperaturas mínimas, não é? Significa que entre números negativos e números positivos, os menores vão ser os números negativos. Então, a menor média mensal de temperatura mínima deverá estar localizada nos valores negativos. E nestes valores negativos temos vários. Temos menos 15.3, menos 13.3, menos 11.1, menos 7.1 e menos 2.8. Agora, temos que saber, de entre estes, qual é o que corresponde ao menor. Nós sabemos que entre dois números negativos, o menor deles é o que tem maior valor absoluto. Portanto, o maior valor absoluto aqui é o 15.3. Portanto, o nosso valor mínimo é o menos 15.3. Isto é o valor mais à esquerda na reta numérica. E corresponde, neste caso concreto, ao mês de janeiro. A linha B, a maior média mensal da temperatura mínima. Como sabemos, entre valores negativos e positivos, o maior, nós pretendemos o maior, é sempre um número positivo. Agora, temos que ver entre os números positivos que existem, como temperaturas médias, qual é o maior. Né? Entre dois números positivos, o maior deles é o que tem maior valor absoluto. Isto é o que está mais à direita. Neste caso concreto, qual é? É o 15.4, né? É o que corresponde ao maior valor absoluto. E que foi registado em que mês? O 15.4 foi registado no mês de julho. A linha C, o mês em que foi registada a maior média mensal da temperatura negativa. A maior média mensal da temperatura negativa deverá estar localizada nos números negativos. Agora temos que ver, de entre estes, qual corresponde ao maior valor, não é assim? Como nós sabemos, entre dois números negativos, o maior deles é o que tem menor valor absoluto. Isto é o que está mais à direita. Neste caso concreto é o menos 2.8, que foi registado no mês de novembro. A linha D, a menor média mensal da temperatura positiva.
Aqui o enunciado diz-nos exatamente apenas temperaturas positivas, portanto sabemos que a nossa menor média mensal de temperatura positiva vai estar localizada nos valores positivos, e que nós queremos o menor, nós sabemos que entre dois números positivos o menor deles é o que tem menor valor absoluto. Portanto, neste caso concreto, o menor é 0,6 graus, que foi registado no mês de abril. A linha E, o mês em que a média mensal da temperatura é um número inteiro. Portanto, basta analisar aqui a tabela para verificar que o único número inteiro aqui é o que corresponde à temperatura média de outubro, que corresponde a 3 graus. Portanto, a média mensal da temperatura que corresponde ao número inteiro ocorreu no mês de outubro. 4.2. Escreve por ordem crescente as médias mensais das temperaturas mínimas registadas em Otava ao longo do ano. Portanto, no fundo, é representar as abscissas destes pontos da esquerda para a direita. Pedem-nos por ordem crescente, portanto, do menor para o maior. Neste caso temos menos 15.3, menos 13.3, menos 11.1, menos 7.1, menos 2.8, depois 0.6, depois 3, depois 7.7, depois 9.1, 12.7, 14.1 e 15.4. Portanto, as temperaturas estão escritas por ordem crescente. Quinta pergunta, sequências. Para passar de um círculo para o seguinte, adiciona-se sempre o mesmo número. Portanto, para passarmos deste valor para este valor que nós desconhecemos, é sempre um valor que é igual a este, é igual a este, é igual a este, é igual àquele. Por isso é a definição de sequência. Né? Para cada uma das sequências, quais os números que devem estar no lugar das estrelas? Vamos então ver. A primeira, entre o primeiro termo, menos 10, e o termo 2, existem 4 termos. Temos que passar 4 termos. Né? O primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto. Portanto, neste caso, entre o termo menos 10 e o termo 2, existem 4 termos. A sequência tem, neste caso concreto, 4 mais 1, tem 5 termos. Qual é então a diferença entre o quinto termo, que é o 2, e o menos 10? É exatamente o valor do quinto termo menos o valor do primeiro termo. O valor do quinto termo é 2, o valor do primeiro termo é menos 10. Portanto, 2 menos 10, menos por menos dá mais, é igual a 2 mais 10, ou seja, 2 mais 10 é igual a 12. Então, o valor entre dois termos consecutivos, dado que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma, é igual a quê? É igual à diferença, que é 12, a dividir pelo número de termos entre o primeiro e o quinto. Neste caso concreto, quantas passagens é que nós fazemos? Fazemos 1, 2, 3, 4 passagens. Uma passagem passamos do termo menos 10 para este, depois a segunda passagem para o seguinte, terceira, quarta passagem vai para o quinto termo. Portanto, dividimos 12 por 4 é igual a 3. Então, como a sequência é crescente, neste caso, verifica-se que é crescente, passa de menos 10 para 2, está a crescer, o número menos 10 é menor que o número 2, temos aqui o que nós vamos adicionar, mais 3. Portanto, se ao termo menos 10 nós adicionarmos 3, ou seja, mais 3, fica menos 10 mais 3 é igual a menos 7. Isto é igual a menos 7. Se a menos 7 nós adicionarmos mais 3, fica menos 7 mais 3, fica menos 4. Dá-se o sinal de valor absoluto maior, faz-se a diferença entre os valores absolutos. Depois, entre menos 4 mais 3, fica menos 4 mais 3, sinal de valor absoluto maior, que é menos 4, e diferença entre os valores absolutos. 4 menos 3 é 1. Depois temos 1 mais 3, já vai dar 2. E depois 2 mais 3 vai dar 5. Portanto, estes são os termos. 10, menos 7, menos 4, menos 1, 2 e 5. No segundo caso, para nós irmos do termo menos 4 ao termo menos 10, temos 5 passagens, não é? Então, entre o termo menos 4 e o termo menos 14, existem 5 termos. A sequência tem, neste caso, 5 mais 1 termos, ou seja, tem 6. Temos 5 passagens, 6 termos. Não é? Do mesmo modo que fizemos anteriormente, qual é a diferença entre o sexto termo e o primeiro? É menos 14 menos 4. Ou seja, menos 14 menos por menos dá mais, dá menos 14 mais 4 dá menos 10. Reparemos que a sequência é decrescente, que ela passa do valor menos 4 para o valor menos 14. Portanto, está a decrescer. Menos 14 é menor que menos 4.
Então, o valor entre dois termos consecutivos é igual a quê? É uma parte, é esta diferença total a dividir por 5, não é assim? Portanto, temos menos 10 a dividir por 5 dá menos 2. Menos por mais dá menos. Reparemos então que isto é uma sequência decrescente, por isso é que nós estamos a adicionar um valor negativo, não é assim? Ela está a decrescer. Aqui deste caso passa de menos 4 mais menos 2, dá menos 4 menos 2 dá menos 6, depois menos 6 menos 2 dá menos 8, menos 10, menos 12 e menos 14. Portanto, ela vai decrescendo. Vamos então ao sexto exercício, linguagem matemática. Escreve em linguagem matemática e calcula cada uma destas situações. Vamos então ver a primeira. A soma de menos 3 com o simétrico de 10. Em termos gerais, como é que se representa em linguagem matemática a soma de com? Como podem haver sinais negativos, vamos representar entre parênteses. Então fica qualquer coisa mais outra coisa entre parênteses. Simétrico de qualquer coisa é menos entre parênteses essa qualquer coisa. A combinação das duas, isto é, a soma de com o simétrico de, temos a soma de que é de com o simétrico. Neste caso, mais por menos vai passar a menos, não é assim? Então vamos ver o caso concreto. Soma de menos 3 com qualquer coisa. Neste caso vamos ter menos 3 mais qualquer coisa. E neste caso temos simétrico de 10. É menos mais 10, ou seja, menos 10. Então a soma de menos 3 com o simétrico de 10 é menos 3 mais menos 10. Mais por menos dá menos, neste caso fica menos 3 menos 10 é menos 13. Portanto, somam-se os valores absolutos porque os sinais são os mesmos. São sinais negativos, não é? No segundo caso, temos a soma de menos 20 com o valor absoluto de menos 5. A soma de uma coisa com outra coisa é representada em termos gerais deste modo. E utilizamos os parênteses porque podem haver sinais negativos. Depois, o valor absoluto de qualquer coisa já sabemos que é módulo dessa qualquer coisa. Então, a soma de com o valor absoluto vai ser a soma de qualquer coisa com o valor absoluto de outra coisa. Neste caso concreto, o que é que nós temos? Temos a soma de menos 20 com o quê? Com o valor absoluto de menos 5. O valor absoluto de menos 5 é módulo de menos 5 é 5. Então vamos ter menos 20 mais o módulo de menos 5 é 5. Fica menos 20 mais 5 é igual a menos 15. A soma de 8 com menos 3, já sabemos que a soma de qualquer coisa com outra coisa é representada em termos gerais desta maneira. Então a soma de 8 com menos 3, esta é fácil, não é? Soma de 8 com menos 3 é 8 menos 3, ou seja, sinal do maior valor absoluto, que é positivo, diferença entre os valores absolutos, 8 menos 3 dá 5. Vamos finalmente à última questão, propriedades da adição. O José apresentou uma resolução no seu caderno, como se mostra na figura, indica as propriedades de adição que permitem efetuar os cálculos em 1 e em 2. Vamos então ver. Neste primeiro cálculo, o José utilizou a propriedade associativa da adição. No fundo, ele tinha aqui uma associação logo desta adição entre menos 3 e menos 8 e passou a propriedade associativa da adição, neste caso, entre os termos menos 2 e menos 3. Ora bem, isto pode levar a alguma confusão em termos de execução de expressões numéricas, não é? Porque, segundo as regras, nós devemos primeiro resolver o que está dentro de parênteses, depois curvo, depois dentro de parênteses retos e só depois fazer os números que estão no exterior. Mas como neste caso as operações matemáticas estão ao mesmo nível, isto é, são apenas adições, podemos imaginar que a expressão tivesse este aspecto aqui inicial. Portanto, menos 2, vamos pôr entre parênteses, mais menos 3, mais menos 8, mais 13. Ora, podemos associar os dois termos do meio, que foi assim dada a expressão, como podemos associar os primeiros dois termos, menos 2 e menos 3, ou podemos associar o terceiro e o quarto termo, menos 8 e mais 13. Portanto, neste caso é indiferente a associação porque apenas temos a mesma operação matemática, neste caso temos 3 adições, não é? De qualquer modo, o ideal aqui seria, em termos de sequência de cálculo, seria resolvíamos o que está dentro do parênteses reto, menos 3 menos 8 dá menos 11, depois tirávamos o parênteses reto, ficava menos 2 mais menos 11, mais 13.
Portanto, menos 2 menos 11 dá menos 13, mais 13 dava 0. Foi exatamente o valor a que ele chegou. Portanto, utilizou neste caso a propriedade associativa da adição. No segundo caso, temos a existência do elemento simétrico. Não é? No fundo, quando nós somamos menos 5 mais 5, são valores simétricos, a soma de dois valores simétricos é sempre igual a 0. No fundo, em termos gerais é isto. Temos mais 5 mais menos 5, desembaraçamos de parênteses, fica mais 5 mais por menos dá menos 5, mais 5 menos 5 dá 5 menos 5, ou seja, 0. É a existência do elemento simétrico.